Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Pesqueira. Eu sou o professor Ivanildo JN. Nós vamos começar, na aula de hoje, a nossa revisão de ciências. Então, nós vamos trabalhar com vocês os conteúdos que vocês já viram em sala de aula. Nós vamos fortalecer esse conhecimento para que você se dê bem do seu conteúdo. Essa nossa aula de ciência é direcionada para os alunos do 6º ano. E o nosso conteúdo de hoje vai ser esse conteúdo aqui, ó, que vocês vão gostar muito. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós vamos trabalhar as características gerais da célula e suas estruturas. Vamos lá entender. Primeira coisa, vamos entender o que é célula. A célula é a unidade básica, é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. De acordo com a estrutura celular, os seres vivos eles podem se dividir em dois grandes grupos. Os chamados seres procariontes, que são aqueles que as células não possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. O que é isso? O núcleo definido. E os seres eucariontes são todas as células cujos constituintes do núcleo encontra-se separado do resto da célula por uma membrana, chamada de membrana nuclear ou carioteca. Esse é o nosso conceito de célula. Qual a diferença entre a célula eucariótica e a célula procariótica? Vamos lá? A célula eucariótica ela possui o núcleo com membrana nuclear e nucleolo. Ela tem grande variedade de organelas com membranas. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos e a respiração celular ocorre nas mitocôndrias. Divide-se em célula animal e célula vegetal. Já a célula procariótica, ela não tem membrana nuclear, certo? A ausência de organelas com membranas, a fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas, são as células mais antigas da Terra e todas as bactérias são constituídas por células procariontes. Certo? Entenderam direitinho a diferença de uma para outra? Quanto ao número de células, os seres vivos podem ser de dois tipos. Né? Os seres unicelulares são aqueles seres vivos formados por uma única célula. Já está dizendo, ó, uma. E os seres pluricelulares, seres vivos formados por muitas células. O nosso caso. Né? Como exemplo dos seres unicelulares, nós podemos ter as bactérias, as cianobactérias, as algas unicelulares, alguns fungos e também os protozoários. Como exemplos de seres pluricelulares, nós podemos ter os animais em gerais, nosso caso, por exemplo, os vegetais, os fungos, protozoários e algas pluricelulares. Nós temos como exemplo aí, para você poder visualizar, o protozoário, água unicelular, e a nossa temida onça-pintada. Veja bem, nós podemos também identificar as estruturas das células procarióticas. Essas estruturas, basicamente, uma célula é formada por 3 partes, que você deve ter dado uma olhadinha tranquila aí, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. O que é a membrana plasmática? É a capa que envolve a célula. O que é o citoplasma? É a região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. É onde estão todas as organelas. E o núcleo é a estrutura que controla as atividades celulares. É no núcleo que se encontra o DNA e o RNA, ou seja, o material genético da célula. É esse material que vai definir, que vai dar as características para o novo ser gerado. Certo? A membrana plasmática, toda célula, seja ela procarionte ou eucarionte, ela apresenta uma membrana que a isola do meio externo ou do meio exterior, que é a membrana plasmática. Nas grandes ampliações obtidas pelo microscópio eletrônico, a membrana plasmática aparece como uma linha mais clara
entre duas mais escura. Ela delimita o contorno da célula. Depois nós temos o citoplasma, que é onde estão todas as organelas, né? Fica entre a membrana e o núcleo. É preenchido pelo hialoplasma. E é onde se encontra todos os organoides, certo? Que garantem o bom funcionamento da célula. O núcleo da célula, que é a parte mais importante, esse núcleo ocupa cerca de 10% do volume celular total. Controla todas as reações que ocorrem na célula. Agora, atenção, a célula vegetal apresenta uma estrutura diferente, que é a parede celulósica, certo? Essa parede celulósica ela é construída pela celulose. Lembra lá do papel que a gente utiliza? O papel é produzido por celulose, que é essa estrutura que se apresenta na célula vegetal. Ela reduz também a perda de água e promove a rigidez das células. Essa é a função da parede celulósica. Entenderam o nosso conteúdo? Então, muito simples da gente entender essa nossa revisão de célula. Vamos agora para as questões de exercício. O importante é isso, é que você entenda e você seja desafiado a responder as questões. Vamos a essa primeira questão. Uma célula é classificada como eucariótica se contiver o quê? Então, você vai dar lá uma olhadinha nas questões. Na letra A vem compartimentos membranosos internos. Letra B, parede celular rígida. Letra C, membrana plasmática. Letra D, ácidos nucleicos, que é o caso do DNA e o RNA. E letra E, ribossomos. Vê bem, a célula é eucariótica. Então, se ela é eucariótica, é uma célula mais específica dos animais e de todos os seres vivos pluricelulares. Então, essa célula ela não pode apresentar tão somente a parede celular rígida, porque a parede celular rígida ela apresenta também na célula procariótica. Membrana plasmática existe também nas duas. Ácidos nucleicos, que existe definido nas células eucarióticas, e ribossomos, que são organelas citoplasmáticas. Então, os compartimentos estão bem definidos na célula eucariótica. Então, nesse caso, você marcaria a letra A, que são os compartimentos membranosos internos. Lá tem vários compartimentos para desenvolver as funções da célula. Vamos para mais uma questão? Quais dos pares de organelas abaixo relacionados aparecem em células vegetais, mas não em animais? Lembra das diferenças que eu coloquei lá da célula cariótica e célula eucariótica? E coloquei também a parede celulósica, que a parede celulósica é uma característica da célula vegetal. Então, aí você já consegue entender. Aí, na letra A, você tem membrana plasmática, tem, e parede celular. Ou seja, membrana plasmática tem, e parede celular é uma coisa que se apresenta na célula vegetal. Mas a membrana plasmática também aparece na animal. Parede celular, sim, na célula vegetal. E plastos também. Plasto é o que dá a característica de verde na célula, ou seja, é o pigmento da célula, certo? Pigmento de verde, especificamente, para poder realizar a fotossíntese a partir da clorofila. Então, a letra B está tudo tranquilo. Letra C, plastos e centríolo. Não, centríolo é da célula animal. Centríolo e lisossomos, célula animal. Lisossomos e mitocôndrias, também célula animal. Então, letra correta, letra B, parede celular e plastos. E nossa última questão da nossa revisão, a membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente como? Mesmo ela estando invisível, ela está presente, letra A, coloca lá, em todas as células, seja elas procarióticas ou eucarióticas. Letra B, apenas nas células animais. Letra C, apenas nas células vegetais. Letra D, apenas nas células eucariontes. Letra E, apenas nas células procariontes.
A letra correta é o quê? Letra A, em todas as células, seja elas procarióticas ou eucarióticas. Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão do 6º ano. Então, você dê uma olhadinha nos conteúdos, faça os seus exercícios e tenha boas avaliações. Obrigado.